Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 23 de agosto de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Gabriele, a Valentina, a Viviane, a Ana Alice, a Ana Cláudia, a Natália, a Nicole, a Daiane, a Maísa, a Nicole Ferraz e o Elias. E o demais aluno que por um motivo ou outro não está vindo hoje, a aula é gravada e postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henck, onde o aluno deverá fazer a atividade e realizar as aulas, assistir às aulas e realizar as atividades, para que possa colocar o seu aprendizado em dia. Os mesmos alunos que estão frequentes hoje aqui também recebem o link da aula para, caso de dúvida, possam rever a aula. Na aula anterior eu falei que era situação aprendizagem 6 e não é situação aprendizagem 1, referente ao segundo bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. O material que nós estamos estudando é Currículo e Ação, volume 1, como já dito, referente ao segundo bimestre. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? Lá na página 43, antes de falar da habilidade, na página 43 fala sobre a situação aprendizagem 1. Fala assim: na situação aprendizagem 1, você vai aprender a fazer estimativas e arredondamento de números. Já fizemos isso na aula anterior, arredondamento. Quem não assistiu, assista a aula depois, é importantíssimo. Eu lembro que teve 2 ou 3 alunos que pegou muito rápido isso daí, e é importante saber fazer arredondamento. E hoje nós vamos ampliar os seus conhecimentos ao resolver desafios das frações, por meio de situações problema. Então a aula do arredondamento foi na sexta-feira. Quem faltou, por favor, assista. Continuando, a habilidade que nós estamos estudando, essa aqui foi a EF05MA05, é do 5º ano. Comparar e ordenar os números racionais positivos, representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Objetos de conhecimento: comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. O que é equivalência? São mesmo valor representado de maneiras diferentes. Se eu falar assim, a Aninha na hora do recreio, qualquer uma das duas Aninhas, as Aninhas na hora do recreio, a Ana Cláudia comeu 6 dúzias de banana. Como na escola? Não, desculpa, falei errado. A Ana Cláudia comeu 6 bananas. E a Ana Alice comeu meia dúzia de banana. Quem comeu mais? Nenhuma das duas é a mesma coisa. Comeram a mesma quantidade. Só é representado de maneiras diferentes. São equivalentes. É isso? Né? Metade de uma dúzia. Metade de uma dúzia é 6. E 6 bananas é 6. Então, isso são equivalências. Não? Vamos ver aqui, ó. Ó, já chegamos lá na página. Outra habilidade é a EF06MA09. Resolver e elaborar situações problema que envolvam cálculo de fração. Da fração de uma quantidade cujo resultado seja o número natural. Mas, calma aí. A fração não representa os números racionais, que são aqueles com vírgula? Sim. Mas todo número natural também é racional. Por exemplo, se você pegar R$1 e dividir em 4 pessoas, quantos cada um vai receber? 25 centavos, ou seja, 0,25 real. Isso é número racional. Todo número racional dá para representar por fração. Agora, se você pegar R$4 e dividir por 2 pessoas, uma fração, 4 meios, quanto que dá? 2 inteiro? É, 2, número natural. Então pode ter também essa representação, tá? Com e sem uso da calculadora, de preferência sem o uso.
Objetos de conhecimento, frações, significados, parte do todo, ou seja, quociente também, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, seja por adição e subtração de frações. Agora sim, página 44. Você fez, Viviane? Eu marquei, na autoescola eu marquei X, senhor. Ah, X, vamos ver então. E eles não corrigiram? Não. Então vamos corrigir agora então. Após a orientação do seu professor, organize-se em grupos para encontrar a solução dos desafios a seguir. Não vamos sentar em grupos, tá? Vamos só resolver juntos. Olha lá, 2.1. 2 colegas compram 2 barras de chocolate do mesmo tamanho. Será que eu consigo desenhar? Faz Então, olha lá. 2 barras de chocolate do mesmo tamanho. Faz de conta que elas estão do mesmo tamanho. Tá? Use a criatividade. Então, olha lá. 2 colegas compram 2 barras de chocolates do mesmo tamanho. Uma para cada um. Certo? Certo. A Natália e o Elias. Um comprou e o outro também ficou com inveja, foi lá e comprou igual. O Elias acertou. O Elias que ficou com inveja? Então tá bom. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Chegou quem? Chegou a Gabriele, chegou lá. A Gabriele chegou. E o que aconteceu daí? Os dois ficaram em dúvida. Chegou um só, né? Os dois ficaram em dúvida. Pois, quem daria um pedaço para o amigo? No caso, para a Gabriele. Sim, porque a Gabriela tem um bar, não tem? Dela não precisa. Mas vamos fazer conta que ela ficou com vontade lá no bar dela. Não vende esse chocolate. Professor. Qual seria o tamanho do pedaço que cada um ia ter que dar? Metade? Cada um dá metade? Vamos ver? Não, porque... Pensar. Pense bem. O Elias dá metade e fica com a metade. A Natália dá metade e fica na metade. Ó, Gabriel, lavou os olhos. Por quê? Ela vai ficar com 2 metades, vai ficar com o inteiro. Pode falar. Cada um vai cortar metade, dessa metade vai dar metade. E aí vai juntar os dois, vai dar metade pra ela. Calma aí, vamos ver. Desenhando, presta atenção. Presta atenção. A Valentina falou para cortar o meio o chocolate e não é para dar metade. Porque termina, presta atenção. Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para nenhum dos dois comesse menos, cada um daria a metade do chocolate para o amigo. Então o Elias ficaria com metade, a Natália ficaria com metade e a Gabi ficaria com 2 metades, ou seja, a Gabi ia lavar o bico, ia ficar com o chocolate inteiro. Aí, presta atenção. O que você achou dessa divisão? Justa ou injusta? Injusta. Calma, nós já vamos chegar nessa parte aí. Vamos responder essa primeiro. Vocês acham que foi... O que vocês acharam dessa divisão? Injusta. Por quê? Porque a Gabi ia ficar com um chocolate inteiro, enquanto isso os dois que compraram chocolate ficariam só com a metade. Calma, vamos uma por uma. Vamos supor que tinha 8 quadradinhos num chocolate. Certo. Tiraria 2 quadradinhos de cada chocolate e ficaria 4 para cada um. Vou perguntar. Calma aí. Se tinha 8 e tira 2, fica com 6. Professor? Eu contei. Calma, vamos pergunta por pergunta. A primeira pergunta é: era justo? Não. Foi desproporcional. O que quer dizer desproporcional? Que não receberam a mesma quantidade. A Gabi lavou os olhos, ficou com o chocolate inteiro, enquanto isso os dois ficaram só com metade. Pois o amigo ficará com 2 metades, ou seja, um inteiro, e os dois ficarão com metade cada um. Aí vem a segunda pergunta: para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Professor, Fala. se vai os dois... Calma, eu vou desenhar o chocolate deles quando você vai falando. Vai falando. Vai ter 2 chocolates, né? Aí vai ser cortado no meio os dois. Vai cortar no meio os dois. E da metade
Da metade, corta a metade Isso que eu Dos pensei. dois. dos dois. E aí, cada um vai ficar com uma metade. Essa aqui, a Gabi vai ficar com a metade, um quarto no caso, né? Seria um quarto. A Gabi fica com um quarto de cada um. E aí o dela vai dar metade. Então a Gabi vai ter 2 quartos de chocolate, certo? Sim. E... Ah não, vamos falar assim. A Gabi ficou com 2 de um total de 8, certo? A Gabi ficou com 2 de um total de 8. Tem 8 partes agora, os 2 chocolates juntos. E aí o Elias ficaria com 1, 2, 3. Ficaria com 3 oitavos. E a Natália... Vai fora, cachorro. Passa. Tirem o cachorro da sala, por favor. E a Natália ficaria com 3 oitavos. Ficou todo mundo com a mesma quantidade? Não. Não, peraí. Então vamos pensar de novo. Vai ficar Vai Três cortar, partes. coisa. 3 partes. Em 3 partes? Vamos tentar o da Ana... 2 ou 3 partes. Vamos tentar da Ana Cláudia aqui agora. Ó, Ana Cláudia falou que cada um vai cortar o seu chocolate em 3 partes. Certo? Vai ficar com 3 partes. Então o chocolate inteiro foi dividido em 3 pedaços. Cada um tem, ao total tem 6. Vou fazer das duas maneiras aqui, ó. Então vai ter quantas partes o chocolate? Vai ter 6 partes, certo? De 6 partes, o Elias ficaria com 2 e a Gabi ganharia 1. A Natália ficaria com 2 e a Gabi ganharia 1. Então, de um total de 6 partes, o Elias ficaria com 2, a Natália ficaria com 2 e a Gabi ficaria com 2. Só que não é essa fração aqui. Por quê? O chocolate foi dividido em quantas partes? 3. 3. Então tá, então não é 6. Que nem eu fiz hoje lá, estava errado também. Agora, de 3 partes que o chocolate foi dividido, o Elias ficou com quantas partes? 2. Ele ficou com 2 terços do chocolate. Certo? A Natália ficaria com quantos? Com 2 terços do chocolate também. E a Gabi? 2 terços também. Todo mundo teve a mesma proporção? Sim. Aí alguém vai falar assim, mas professor, 2 terços, mais 2 terços, mais 2 terços, não vai dar um chocolate só. Não mesmo. Não é um chocolate só que eles compraram. O chocolate, quando eu tenho fração com denominadores iguais embaixo, na hora de eu somar, o que eu faço? Eu só posso somar se a parte de baixo for tudo igual. É tudo igual? Então eu copio essa parte. Vamos somar para ver se não teve bruxaria aqui. Vocês já viram aquele negócio na internet lá? Que eles pegam chocolate, dividem na diagonal, tiram uma pontinha, daqui a pouco dá o mesmo tamanho? Mentira, tá? O chocolate diminui de tamanho, mas a gente não consegue perceber, tá? Se você colocar numa folha e riscar o chocolate e depois fizer aquilo, você vai ver que vai ficar uma bordinha bem pequenininha que diminuiu, tá? Tem que ser também. É uma ilusão de ótica ali pra gente, tá? Ah, o senhor também fez o negócio da mágica da caneta? Então, uma ilusão de ótica matemática por trás, né? Tipo isso, logo. Então aqui, ó, somando, acho que a Gabi não viu a mágica, depois eu faço pra ela ver. Era Viviane. Chegaram depois, né? É verdade. Então vamos lá. 2 partes, mais 2 partes, mais 2 partes. Quantas partes foram comidas de chocolate? 6. Cada chocolate foi dividido em 3 partes. Então a fração que representa é 6 terços. Opa, mas 6 terços é uma. Para eu transformar num número, eu divido de cima pelo de Baixo. 6 dividido por 3. Não dá? Dá. 6 dividido por 3. 2. O que quer dizer esse 2? Que tinha 2 barras. 2 barras de chocolate. Perfeito. Muito bem. Então, olha lá. Olhe bem agora, que agora eu vou desenhar com a minha mão aqui. Quer ver? Presta atenção. Cada barra deveria ser cortada em 3 partes, que nem a Aninha falou e mais alguém falou. Cada um receberia 1 terço de cada barra. Poderia ser assim também. Tá? Mas ali a gente fez o quê? O Elias ficou com 2 terços e deu 1 terço para Gabi. A Natália ficou com 2 terços e deu 1 terço para Gabi. Então cada um ficou com 2 terços. Deu um total de 2 barras. Ó, eu desenhando agora, ó. E agora? Ó lá, peguei a primeira barra do Elias
e dividir em 3 partes, certo? Cada parte tem 1/3. Peguei a barra da Natália e dividi em 3 partes. Cada parte equivale a 1/3. Aí, se cada um recebesse do mesmo do chocolate aqui, Natália, Gabi e Elias. Natália, Gabi e Elias. Cada um receberia 1/3 com mais 1/3, 2/3. Não vai falar 2/6. Você não está somando a parte de baixo. A parte de baixo não soma, tá bom? Então, olha lá. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Pode? Eu aperto pause aqui. Mas, professor, Oi. eu acho que a 2.2 não era uma. Ainda na página 44, exercício 2.2. Andréia tem 3 barras de chocolate de mesmo tamanho para repartir com suas 4 amigos. 4 amigas. Ficou bem claro isso? Sim. Andréia tem 3 barras de chocolate e vai repartir com as suas 4 amigas. Ela pensou em 2 possibilidades para essa distribuição. Primeiro, dividir cada barra de chocolate em 5 partes iguais e dar uma parte de cada chocolate para cada amiga, ficar com uma parte. Tá certo o que ela pensou ou não? Ela pegou o chocolate, ela pensou assim, ela tem 3 chocolates. Ó. Ela tem 3 chocolates. 1, 2, 3. Faz de conta que é tudo do mesmo tamanho. Ela vai dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E daria um pedaço para cada, ó. Isso aqui, amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 e ela tem 4 amigas. Isso. Muita gente pensa, não, o senhor tem que dividir por 4. Não. São quantas pessoas? Andréia mais 4 pessoas. E a Andréia. A Andréia. Isso. Aí no segundo chocolate ela tem um pedaço para amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 e ela. Vou colocar a A só de Andréia. E o último chocolate para amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 e a Andréia. Daria certo, sim ou não? Sim. Cada um receberia quantos de chocolate? 3 o quê? Não. Qual a fração? 3/3. Não, pera. O chocolate foi dividido em quantas partes? Não, pera. 5 partes iguais. 3 3/5. Aqui cada pessoa receberia 1/5. Aqui cada pessoa receberia 1/5. Aqui cada pessoa receberia 1/5. Totalizando 3/5. Por quê? Quando eu somo frações com denominadores é a parte de baixo, iguais, eu mantenho a parte de baixo e somo as partes de cima, certo? Segunda opção que ela tinha, dividir o chocolate, dividir cada chocolate ao meio, certo? Dividir ao meio cada uma das 3 barras de chocolate. Então ela pegar e ficar com uma parte e dar uma parte para cada amiga dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedacinho para cada um. Ai meu Deus, então vamos lá. Ela vai pegar o chocolate dela e vai dividir ao meio. Não dá. Dividir ao Não dá. meio. Calma aí. Ela, ao dividir, ficar com uma parte. Não, ficar com uma parte e dar uma parte para cada amiga. Então presta atenção. Ela vai ficar com uma parte. Andréia ficou com uma parte. Cada outra metade ela deu para uma amiga. Isso aqui é amiga 1. Não, eu li errado, Jojo. Ela ficar com uma parte
e dar uma parte para cada amiga, certo? E dividir a parte que sobrou. Então vai sobrar uma parte, ó. Amiga 1 fica com a metade. Amiga 2 fica com a metade. Amiga 3 fica com a metade. E a amiga 4 fica com a metade. E esse último pedaço? Sobrou. Sabe o que eu faria? Sobrou. Aí ela divide em 5. Aí ela pega o último pedaço que sobrou e divide em 1, 2, 3, 4, 5. A Andréia pegaria um pedacinho, a amiga 1 pegaria um pedacinho, a amiga 2 pegaria um pedacinho, a amiga 3 pegaria um pedacinho e a amiga 4 pegaria um pedacinho. Dá certo? Ô, professor, sabe o que eu faria? Eu deixaria um pra cada e pegava 2 pra mim, eu que comprei. Não, mas tem que ser igual. Eu dei de Então, ó, se falaram que aquele outro jeito dava certo e esse também dá, ó, aqui cada um receberia o quê? Presta atenção. Cada um ia receber metade, não ia? Metade do chocolate, mas, e agora? Esse chocolate teria que ser dividido em quantas partes iguais para que cada parte fosse da sobra? Não, partes iguais. Teria que ser dividido em quantas partes iguais? 5 só, é a metade, mas tem outra metade também teria 5 pedaços. Teria que ser dividido em 10 pedaços. E cada um receberia um pedacinho só, né? Certo? A Andréia recebeu a metade e mais um décimo. Um décimo é a metade dividido por 5. Somando essa fração aqui, quanto que ela ia ganhar? E agora, como que eu somo fração com denominadores de baixos diferentes? Dá para fazer isso? Não. Não dá. Você tem que transformar as frações em equivalente, ou seja, você vai ter que dividir todos os chocolates em 10 partes. Cada metade equivale a quantas partes de 10? Se tem 10 pedacinhos no chocolate, você vai dar metade para alguém. 5. Então, metade é a mesma coisa que 5 décimos. Concorda comigo ou não? Sim. Meia dúzia e 6 são equivalentes, não é? E metade e 5 décimos também são equivalentes. Então eu vou trocar a metade por 5 décimos. Então 5 décimos, que é a mesma coisa que a metade, mais 1 décimo. Agora eu posso somar, não posso? Pode. Ah, professor, mas e se eu não quisesse desenhar? Você tem que achar uma fração com a parte de baixo valendo 10. Aí você vai pensar, eu tenho que multiplicar o 2 por quem para dar 10? 2 vezes quem que dá 10? 2 vezes 5. E a parte de cima eu também tenho que multiplicar por 5. 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 1 dá 5. É assim que a gente acha a fração equivalente. Multiplicando a parte de baixo e de cima pelo mesmo número. 10 minutos ainda, falta 10. Denominadores iguais. Eu copio a parte de baixo. 10 continua sendo 10. 5 mais 1? 6. Agora cada um vai receber 6 décimos do chocolate. E aqui em cima era quantos? Não era 3 quintos do chocolate? Era 3 quintos? Sim ou não? Sim, sim. Ah, mas e para eu achar uma fração equivalente? Eu posso multiplicar e dividir a parte de baixo. Então eu posso dividir por quem o número de cima e de baixo? Sempre começa pelos números primos. Quem é os primos? 2, 3, 5, 7. Primeiro número primo é? 2. Dá para dividir por 2, Aninha? Sim. Por quê? Porque os dois números são pares. Todo número par é divisível por 2. Quantos que dá 6 dividido por 2? 3. Ó. 10 dividido por 2? 5. 5. Ó, deu a mesma coisa. Frações equivalentes. Tá bom? Qual das possibilidades você escolheria? Socialize com seus colegas e demais, com os demais colegas e escolha a sua. Agora que nós sabemos que a duas divisão é justa, eu vou ser sincero. Eu escolheria a primeira. Eu também. Senhor, se você está certo, né, senhor?
As duas estão certas. Então por isso que eu marquei X nas Ah, bom. Mas você sabia, você registrou as contas? Tem que fazer xizinho? Tem que registrar as contas, ó. Primeira possibilidade. Não precisa fazer xizinho. A primeira possibilidade, ó lá, 5/3. Por quê? 1/5 mais 1/5 mais 1/5 resultaria em 3/5, desculpe, 3/5. Segunda possibilidade, seria metade mais 1/10, pois seria metade dividida por 5. Aí dá 1 mais 1/10 é igual a 5/10, mais 1/10. Então metade é 5/10, tudo aquilo que eu expliquei. E daí, com base igual embaixo, a denominador embaixo, coloco 10. Aí soma a parte de cima. 5 mais 1 dá 6. Faz a divisão por 2 do de cima e o de baixo. Vai dar 3/5 do total da barra de chocolate. Sendo assim, as duas repartições resultariam em frações equivalentes, representadas de maneiras diferentes, mas a quantidade de chocolate é a mesma. Último exercício, depois eu volto aqui. É o último agora, né? Não, tem ali, ó, para finalizar a sequência de atividade 1. A atividade 3 é uma só. Não, já está na situação aprendizagem 2? Não, falta um aí para chegar na situação aprendizagem 2. Falta um. Ué? Falta um. Olha para o outro lado da página aí. Página 45. A atividade 3, ela ainda pertence à sequência, a atividades 1. 3.1. Compare as figuras abaixo em relação às áreas, as partes pintadas. Estão vendo ali que bonito? Sim. Um mais bonito que o outro, não? Escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura. A primeira figura. 1/2. 1/2. A gente lê meio, né? 1/2. 1/2 também. Já achei legal. E a segunda? 2/4. Por quê? Porque o inteiro foi dividido em quantas partes? 4. Quantas partes foi pega? 2. 2/4. Que a gente lê. Ah, professor, na minha casa tem 2/4. Não, não é esse quarto aí. 2/4 é quando você pega o inteiro, divide em 4 partes e pega 2. E a última aqui? 8/4? Não, primeiro, a parte de baixo é quanto que o inteiro foi dividido. O inteiro foi dividido em quantas partes? 8 iguais? Aí você vai falar, mas esse triângulo é diferente desse. Não, tem o mesmo tamanho, só está numa posição diferente. Então ela foi dividida em 8 partes iguais. Quantas partes foram pegas? 4. Aí, olha lá, meio, isso, 2/4 e 4/8. Só colocar embaixo da figura ali. Aí tem a letra B, não tem? Letra B. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Só pega a parte de baixo e de cima e multiplica pelo mesmo número. Ou pega a parte de cima e de baixo e divide pelo mesmo número. É assim que a gente encontra frações equivalentes. Então, olha lá, a resposta é essa. Multiplicando ou dividindo o numerador e denominador. Professor do céu, eu não sei o que é numerador e denominador. Então, aprenda. A parte de cima se chama numerador. E a de baixo, que vem depois? Denominador. Faz uma colinha na sua apostila aí. Parte de cima se chama numerador. Parte de baixo se chama numerador. Tem a letra C? Não? Então eu vou finalizar a gravação aqui e volto no PowerPoint para vocês, tá bom? Por hoje nós terminamos aqui a nossa aula gravada. Chegamos ao final da situação aprendizagem 1. Já peço para vocês fazerem a situação aprendizagem 2, atividade 1. Números racionais, as diferentes representações. Só a atividade 1, lição de casa para amanhã, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.